Amém? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 19. Jeremias, capítulo 19. O computador, eu vou tentar ser tecnológico e só me dou mal, né? Espera aí. Acho que eu vou ter que usar meu celular porque eu não consegui entrar no meu esboço aqui. Vamos lá. Jeremias, capítulo 19. Vamos ler o capítulo todo, do 1 ao 15, enquanto eu me acho aqui no meu celular. Assim diz o Senhor: vá comprar um pote de barro de um oleiro e leve com você alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Vá até o vale de Ben-Hinom, que está junto à entrada do portão dos cacos, e proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei uma calamidade sobre este lugar, e quem ouvir falar dela ficará com os ouvidos tinindo, porque eles me abandonaram e profanaram esse lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá conheceram. E encheram esse lugar de sangue de inocentes. Edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale de Ben-Hinom, mas o vale da matança, porque desfarei os planos de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida. E darei os seus cadáveres como alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Porei esta cidade por objeto de horror e de vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Farei com que comam a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, na angústia e no aperto em que ficarão com o cerco dos seus inimigos, dos que procuram tirar-lhe a vida. Depois, quebre o pote à vista desses homens que foram com você e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, desse modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser restaurado. Os mortos serão sepultados em Tofete, porque não haverá outro lugar para os sepultarem. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos moradores, e farei com que esta cidade seja como Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá, sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus e ofereceram libações a outros deuses, serão impuras como o lugar de Tofete. Jeremias voltou de Tofete, lugar para onde o Senhor o tinha enviado para profetizar. Pôs-se em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados vizinhos todas as calamidades que pronunciei contra ela, porque foram teimosos e não deram ouvidos às minhas palavras. Pai amado, obrigado, Senhor. Te louvo e te agradeço e te peço que o Senhor nos ajude nessa noite.
Fale conosco, ó Deus, através desse texto. Fale conosco, Senhor, através do livro de Jeremias, e que o Senhor possa nos conduzir, nos exortar, nos edificar, nos transformar, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Que seja algo vindo de Ti, ó Deus, não de mim. Que seja algo, ó Deus, que flui do Teu Espírito e não do meu coração ou da minha mente, pois não precisamos disso, precisamos é da Tua voz. Para a honra e para a glória do Teu nome, fala conosco, eu te peço, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Semana passada, eu não estava, mas eu ouvi a mensagem do Mateus, uma brilhante exposição do vaso nas mãos do oleiro na semana passada. E vocês viram, irmãos, que Deus ofereceu novamente lá naquela oportunidade uma nova chance de arrependimento ao povo. Deus disse que o povo ainda estava numa consistência, né? Ainda estava com a massa maleável, ainda havia possibilidades de que Deus, da mesma forma que um oleiro molda um vaso, Deus ainda poderia moldar aquele povo, moldar aquela nação, de modo que eles a obedecessem. Bastava que eles se arrependessem, e Deus diz: toda vez que eu me levanto contra uma nação e essa nação se arrepende, eu mudo meus planos em relação a ela. Da mesma forma que, quando eu declaro bênção sobre uma nação, se essa nação se volta contra mim, eu também não a abençoo. Deus colocou isso, disse que a bênção e a maldição estavam diante deles. Mas o povo rejeita essa oferta do Senhor. O povo não dá ouvidos. Esse vaso maleável do capítulo 18 era ainda um sinal de graça. Deus, mais uma vez, ao longo desse livro, diante de todas as outras vezes, mais uma vez, Deus proclama uma oportunidade de arrependimento. Deus proclama uma oportunidade deles mudarem o seu destino e fugirem daquele juízo que estava determinado. Mas qual foi a resposta que eles deram? Volta um pouco aí no verso 12 do capítulo 18. Diante da pregação, né, como o Mateus disse, nem toda pregação termina com um amém da plateia, né, da audiência. A audiência ouviu a pregação de Jeremias, a pregação do Senhor através de Jeremias, e eles respondem como? Não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Essa foi a resposta do povo diante da pregação de Deus. Mas a paciência de Deus, irmãos, por mais que seja longa, por mais que o nosso Deus seja longânimo, ela não dura para sempre no tempo histórico. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam para sempre. Mas no tempo histórico, naquele momento, naquele episódio da história, era necessário que Deus demonstrasse agora juízo. E de novo eu digo, Deus não tinha prazer nesse juízo. Deus deu sinais ao longo do livro até aqui de que ele não tinha prazer nisso, mas ele pergunta várias vezes: posso eu não julgar nação como essa? Vejam, o povo não está em desconhecimento. O povo não está em confusão, não. Eles estão determinados a não fazer o que Deus quer. Deus dá a oportunidade e eles dizem não. Nós ouvimos e ouvimos Deus nos chamar através do Evangelho. Há várias oportunidades que Deus vai dando às pessoas na pregação do Evangelho. E existem pessoas que dizem duramente não, não. E cada vez que alguém diz não para o Evangelho, ele está se aproximando cada vez mais do juízo. Judá está se aproximando de um juízo determinado por Deus.
E toda a humanidade também caminha para esse juízo. Um juízo semelhante, um juízo mais grave, mais profundo. Mas aqui Deus está mostrando que da mesma forma que Ele demonstrou graça e misericórdia para Judá, Ele também demonstra graça e misericórdia para nós hoje, por meio do Evangelho. Vocês percebem a ligação do capítulo 19 com o capítulo 18? Porque Deus continua falando de vasos e de oleiros. A diferença é de que o vaso nas mãos do oleiro do capítulo 18 ainda estava de maneira moldável, ainda estava com uma consistência, né, que poderia ser, ele estava maleável e poderia ser moldado. Mas esse vaso que agora Deus manda ele comprar é um vaso pronto. Um vaso que já está endurecido. Um vaso que já está com o barro completamente solidificado. Esse vaso que Deus manda comprar agora é para demonstrar que diante da rejeição ativa do povo, Deus está demonstrando que o coração do povo está endurecido de uma maneira irreversível. Eles endureceram o seu coração de tal modo que não era mais possível que ele fosse moldado. Não era mais possível que Deus pudesse trabalhar naqueles corações. O endurecimento do coração levou eles à ruína. Aqui Deus está declarando que eles chegaram num ponto onde não há mais como retornar. Mesmo que eles estivessem com o templo em funcionamento, mesmo que eles estivessem entregando sacrifícios, mesmo que eles ainda estivessem fazendo uso da sua tradição e da sua religião, Deus está dizendo que nada disso era suficiente. Lembram-se da confissão de Davi no começo do culto, no Salmo 51? Davi, quando se aproxima de Deus, ele não recorre a nada disso. Por quê? Porque ele estava fazendo tudo isso antes de ser desmascarado. Ele cometeu adultério, violência contra Batseba, ele planejou a morte de Urias e ele estava vivendo a vida normal, cumprindo os seus afazeres e cumprindo os rituais. Por isso que no final do Salmo 51 ele diz, olha, sacrifícios e holocaustos tu não queres. O que o Senhor quer é o quê? Um coração quebrado, um espírito contrito. Isso ele não tinha. Até Natã chegar até ele e desmascarar o seu pecado, o coração de Davi não estava quebrado e o seu espírito não estava contrito. Da mesma forma que o coração do povo, Jerusalém e Judá, não estavam quebrados. Por isso que ele manda então chamar, vá comprar um pote de barro de um oleiro e leve com você alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Ele está levando aqui lideranças civis e lideranças religiosas. Ele mandou levar essas lideranças para lá para que eles pudessem ver o resultado do endurecimento do seu coração. Deus está proclamando diante deles que o endurecimento do seu coração chegou a um ponto em que esse vaso não pode mais ser remoldado. Esse vaso precisa ser quebrado. Não havia mais como voltar. Deus iria executar o seu juízo. Por mais que isso não fosse do seu desejo, por mais que isso não lhe traga nenhum agrado, Deus iria descer com o seu juízo vindo do norte. Então, dos versos 3 ao verso 9, nós vemos mais uma das descrições de tudo aquilo que eles iriam passar. Se você for ler o livro de Reis, você vai ver isso acontecendo. E é algo terrível. O que mais impressiona, o verso 9 e 10, eu não vou ler todo o trecho, mas veja os versos 9 e 10. Farei com que comam a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, na angústia e no aperto em que ficarão com o cerco
dos seus inimigos e dos que procuram tirar-lhe a vida. Isso vai acontecer, meus irmãos. Isso acontece de fato. Nós não temos ideia do que é uma guerra, muito menos o que era uma guerra naqueles tempos. Eu fui militar e, graças a Deus, o Brasil nunca entrou num conflito enquanto eu estava na ativa. Mas mesmo que o Brasil entrasse num conflito, a minha posição dentro de uma guerra seria completamente diferente do que era a guerra desses homens. Quando eu olho para as guerras do passado, né, eu fico impressionado com o nível de coragem que era necessário. Era um embate corpo a corpo, era algo olho no olho, espada para lá, espada para cá, lança para lá, lança para cá. E algo admirável, que eu vejo muito mais admirável do que hoje, é que os reis precisavam ir para a guerra. Então, decretar guerra não é que nem hoje, né? Hoje alguém dentro de um escritório com ar-condicionado ligado diz, vamos para a guerra. E ele mesmo continua lá no seu ar-condicionado, né? Com a sua vidinha seguindo em frente, enquanto jovens vão e dão a sua vida, por motivos que às vezes não são tão nobres assim. Mas naquele tempo, não havia quem não sofresse com guerra. E uma cidade fortificada como era Jerusalém, por eles não conseguirem transpor os muros de uma maneira imediata, o que eles faziam era conquistar as coisas ao redor e cercar a cidade. E a partir do momento que eles cercam a cidade, não entra mais comida, não entra mais água. Se na cidade não houver fonte disso, eles vão perecer. E um cerco, às vezes, durava 2, 3, 4 anos. E se acabava toda a provisão dentro daquele lugar. Se acabava a comida e eles começavam a cozinhar fezes, começavam a fazer coisas indizíveis por conta do desespero. E aqui diz que eles iriam até mesmo cozinhar os seus filhos e cozinhar o seu próximo. Essa é a consequência deles não se voltarem para Deus. Eles preferiram fazer isso do que abaixar a sua cabeça. Eles preferiram encarar essa realidade do que virar-se para Deus e dizer, nós nos arrependemos. Não, eles disseram que iriam continuar do jeito que estavam, porque assim eles queriam. Nós não podemos confundir a paciência de Deus, meus irmãos, com impunidade. Deus é paciente. Deus, ele concede oportunidades, mas haverá um momento em que o seu juízo irá se cumprir. Eu me converti com 27 anos de idade. 27? Me converti com 27 anos de idade. Não, em 97? 23. E meus irmãos, se Deus não tivesse sido longânimo comigo, eu poderia ter morrido aos 22. Eu poderia ter morrido aos 21. E se tivesse morrido aos 22 e aos 21, eu estaria no inferno com toda certeza. Mas Deus foi longânimo. E eu pude ouvir o Evangelho uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E ao longo do tempo, o Espírito Santo me alcançou. Quantas vezes o Evangelho é apresentado a pessoas e elas não dão ouvidos ao Evangelho, não são alcançados por essa palavra. Mas o juízo, meus irmãos, ele é certo. Sabe por que nós podemos ter certeza do juízo de Deus? Por causa da cruz. Nós costumamos olhar para a cruz apenas como uma prova de amor. Nós olhamos para a cruz e entendemos que ali se manifesta o amor de Deus, e é verdade. O amor de Deus se manifesta na cruz porque Ele entregou o seu Filho pelos nossos pecados.
E isso mostra o tamanho do amor de Deus. Mas às vezes nos passa despercebido, às vezes nos passa ao largo e nós não prestamos atenção de que Deus é tão justo que puniu o seu filho. Porque se fosse somente amor, como alguns nos querem fazer acreditar que Deus é somente amor, Deus teria dito: estão perdoados, deixa para lá esses pecados e vem para cá, meus filhos. Se ele fosse só amor, bastava ele passar por cima dos nossos pecados e dizer: venham, está tudo bem, eu os perdoo e podem ficar tranquilos. Não. Foi necessário que a sua justiça fosse saciada. Era necessário que os pecados fossem punidos. Então a cruz nos mostra o amor de Deus, mas nos mostra também até onde ele vai, por conta da sua justiça. E ele não podia deixar os meus pecados e os seus pecados impunes. Por isso ele pune Jesus. Por isso a ira de Deus é derramada sobre Jesus na cruz. Por isso Jesus, quando está crucificado, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento a face que ele estava vendo do seu pai não era mais a face de amor, não era mais a face que ele passou a eternidade inteira convivendo em harmonia. A face que ele estava vendo lá na cruz era a face irada de Deus contra os nossos pecados. E Deus derrama sobre ele o cálice da sua ira. Então a cruz, meus irmãos, é uma prova inegável do quanto Deus é justo e de quão longe ele vai para punir os pecados. Israel não criam nisso, Jerusalém e Judá não creram nisso. Eles preferiram confiar nos seus planos. Eles tinham planos, eles achavam que as suas alianças políticas poderiam livrá-los da conquista de Babilônia. Eles acreditavam que se eles eliminassem aquele profeta e trouxessem um outro profeta que dissessem coisas boas, a sua vida ia ficar boa. Eles acreditavam nisso. Mas a palavra de Deus era outra. O juízo de Deus era outro. Eles precisavam ter crido na palavra de Deus. Crido no profeta de Deus. Então, meus irmãos, quando falarmos da cruz e quando olharmos para a cruz, vamos nos lembrar do amor de Deus, que é maravilhoso, mas vamos lembrar também do juízo de Deus, que é implacável. Judá acreditava que por ser o povo de Deus, que por ser a nação escolhida, aquele povo que Deus separou diante de todas as nações, Judá acreditava que nada iria acontecer. Havia uma superstição, porque já falei em outras oportunidades, que aquela cultura daquela época cria que os deuses eram regionais. Então eles acreditavam que tal região tinha um Deus, tal região tinha outro Deus, tal região tinha outro Deus. E quando eles entravam em guerra, vencia o povo cujo Deus era mais poderoso. Então era uma guerra não apenas de povos, mas era uma guerra também de deuses. Então, no imaginário de Judá, o fato do templo estar colocado em Jerusalém fazia com que eles crescem: Deus não vai deixar que Jerusalém seja destruída, porque a casa dele está aqui. Então eles confiavam nisso. Era uma superstição. Da mesma forma que houve um tempo que eles levaram a Arca da Aliança para poder lutar contra os filisteus, conhecem essa história? E chegaram lá, foram derrotados. E a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus. Houve consequências, os filisteus sofreram as consequências de estarem com a arca, mas o povo de Israel foi derrotado.
Porque Deus não se submete a superstições e não se submete a crendices. Nós não podemos usar Deus como amuleto. Nós não podemos usar a cruz, a Bíblia, como amuleto e confiar nessas coisas. O que nós devemos fazer é obedecer a Deus e entregar a nossa vida a Ele. Não importa se eu ando de terno, não importa se eu uso gravata, não importa se eu chamo os homens de varão e as mulheres de varoa, não importa se eu ando com a Bíblia debaixo do braço, não importa se eu venho para a igreja todo culto. Nada disso importa se eu não tiver um relacionamento sincero e real com Deus. Se a minha vida no secreto, se a minha vida no quarto, se a minha vida de intimidade não é uma vida com Deus, todo o resto é inútil. Inútil. E é isso que Judá vai descobrir quando o juízo vier. E é isso que muitos de nós vão descobrir no dia em que Jesus voltar. Porque, meus irmãos, da mesma forma que esse juízo que Deus está proclamando aqui contra Judá era real e ele se consumou na história, o juízo perfeito e definitivo de Deus também vai acontecer. Nós aguardamos esse juízo. Nós sabemos que ele virá. Só que esse juízo que veio sobre Judá, sobre o vaso quebrado que é o povo, no nosso caso, Deus quebrou um outro vaso, um vaso perfeito, um vaso sem defeito, um vaso sem pecado. Esse vaso foi quebrado na cruz, por causa dos nossos pecados. Judá levou sobre si os seus pecados, porque não confiou no Senhor. Judá levou sobre si o castigo da sua desobediência, porque não confiou no Senhor. Mas o Senhor está dando a oportunidade para nós, hoje, confiarmos nele. Porque eu e você, meu irmão e minha irmã, também temos motivos de temer o juízo de Deus. Porque nós somos pecadores. Mas Deus quebrou um vaso perfeito. Ele foi despedaçado pelos nossos pecados. E se nós confiarmos em Deus, se nós nos voltarmos para Ele e nos arrependermos dos nossos pecados, esse vaso que foi quebrado por nós vai garantir que nós seremos conduzidos por Deus inteiros até a Nova Jerusalém. É uma obra feita por Ele. Quem confia em Cristo recebe a restauração. Quem confia em Cristo é refeito, não importa a dureza do barro, não importa o quanto esteja quebrado. Deus diz que a natureza da nossa conversão é algo tão poderoso que se compara a um novo nascimento. Somos novas criaturas na medida que cremos no Senhor. Ele tira de nós um coração de pedra e coloca um coração de carne. São analogias de algo sobrenatural. Quem confia em Cristo recebe a restauração. É feito um vaso novo. Quem não recebe a Jesus, quem não confia na cruz, esse vai ter o mesmo fim do vaso que Jeremias quebrou no começo aqui. Vai ter o mesmo fim que Judá teve. Vai receber sobre si o castigo dos seus pecados. Meus irmãos, esse texto de Jeremias, ele não deixa espaço para neutralidade. É um texto de juízo. Não encontramos nele aqui nenhum espaço, nenhuma cláusula. Não é como se faz, nas leis brasileiras, onde os advogados procuram uma brecha para livrar os seus clientes, Nas palavras de Deus não há brechas, não há buracos.
Não temos como nos livrar do juízo de Deus com subterfúgios, não há dúvidas. Aqui, ou nós estamos no caminho de vasos moldáveis na mão do oleiro, ou nós estamos no caminho de vasos endurecidos que serão destruídos e despedaçados. Não tem outro. A cruz nos mostra que Deus levou o juízo tão a sério que puniu o seu filho. Então não teste a Deus. E quando você pregar o evangelho, diga às pessoas, não teste a Deus, porque Ele já provou tanto o seu amor quanto o seu juízo na cruz. Isso já está demonstrado. Então a aplicação dessa mensagem, desse texto é clara. Não brinque com a paciência de Deus. Não endureça o seu coração e não confunda misericórdia com impunidade. Não haverá nenhum pecado sem punição. Ou você se refugia em Cristo e os seus pecados são punidos em Cristo, ou você segue os seus planos, ou você segue o seu coração e os seus pecados serão punidos sobre você. Não há outra alternativa. Jeremias ergueu esse vaso diante do povo, diante dos líderes do povo, diante dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes, dizendo, olha, todas as oportunidades foram dadas a vocês, agora, e ele quebra o vaso e declara, vocês vão sofrer. Esse vaso quebrado adverte, não brinque com o juízo de Deus, não duvide do juízo de Deus. Mas a boa notícia é que na cruz, Deus abriu um caminho para que os nossos pecados não fossem punidos sobre nós. Para que o nosso vaso não fosse despedaçado, Ele despedaçou o seu próprio Filho. A cruz aponta para a graça também, para o juízo inevitável e para a graça. O vaso quebrado de Jeremias é um aviso. A cruz é um aviso e uma esperança. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele será salvo. Todo aquele que confiar e se arrepender dos seus pecados, será salvo. Essa palavra não muda. Mas aqueles que rejeitam, aqueles que buscam viver apenas na religiosidade, aqueles que confiam apenas nos rituais, apenas naquilo que está aos olhos, na sua aparência de santidade, esses estão em sério risco. E essa é uma palavra, meus irmãos, que sempre vai nos rondar. Porque eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas todos os textos que nós temos na Bíblia, em sua grande maioria, pregam para crentes. Você já reparou isso? As advertências dos profetas, na sua grande maioria, eram para o povo de Deus. Com exceção de Jonas, que vai pregar para Nínive, os profetas que Deus enviou estavam pregando para o seu povo. Todas as cartas do Novo Testamento são escritas para igrejas ou para crentes. Quando Paulo escreve a Timóteo, um pastor, e orientando Timóteo, orientando Tito, também um pastor, todas as advertências que ali estão colocadas para crentes. Jesus, quando veio a esse mundo e viveu e pregou a sua palavra e o seu evangelho, ele foi confrontado e confrontou a quem? Aos crentes. Aos crentes. Existe uma tradição, existia uma tradição, que até alguns anos atrás eu tinha esse hábito. Não, Guilherme, palavra de domingo à noite tem que ser evangelística. Porque você tem que pregar para o não crente.
E aí eu vinha, preparava uma palavra evangelística e ficava olhando, aí não tinha nenhum visitante. E agora, o que eu faço com a minha palavra evangelística, né? E com o tempo eu fui aprendendo, com o tempo a palavra foi me mostrando, e o Espírito de Deus foi me mostrando, meus irmãos, o Evangelho precisa ser lembrado a todos nós o tempo inteiro. O Evangelho não é algo que nós aprendemos lá atrás, e entrou na nossa circulação sanguínea, e a gente vai vivê-lo para sempre. Não, o nosso caminho é cheio de perigos, porque o nosso coração é corrupto e desesperadamente enganoso. Então, nós precisamos ficar atentos, sempre voltando o nosso coração para a palavra, voltando o nosso coração para as Escrituras e submetendo ele ao Espírito Santo de Deus, para nós vermos se nós estamos no caminho correto, se nós não estamos confiando em coisas que não era para nós confiarmos, se nós não estamos pensando coisas que não era para nós pensarmos. Porque, repito, quando nós nos convertemos, no nosso primeiro ano de conversão, a gente sabe que é pecador, a gente sabe que não presta e fica feliz porque o Senhor nos salvou. Mas vai passando o tempo e Deus vai concedendo a nós algo que fazermos, né? Nós assumimos alguma tarefa na igreja, nós assumimos algum ministério, nós conseguimos fazer coisas e pregamos o evangelho, alguém se converte e levamos, cuidamos de pessoas e falamos com pessoas, e o tempo vai passando e o nosso coração vai dizendo assim, você não era bom não, mas agora tu está ficando bom. Mentira. Não confie no seu coração quando ele diz que você agora está ficando bom. Eu e você somos tão pecadores quanto éramos lá no primeiro dia. Não porque nós pecamos na mesma proporção e na mesma quantidade, é porque nós continuamos tão dependentes da cruz quanto éramos naquele tempo. Não estou dizendo que hoje nós pecamos da mesma forma que pecávamos lá atrás. Nem é para estarmos assim. É para vivermos uma vida de santificação e a cada dia nós avançarmos nessa santificação e sermos transformados de glória em glória. Então a expectativa do nosso coração deve ser, amanhã sermos melhores do que hoje, porque hoje fomos melhores do que ontem. Essa deve ser a expectativa, mas a dependência da cruz é a mesma. Nada do que nós fazemos, nada do que nós fizermos, nenhuma das coisas que Deus nos der, nenhum dos ministérios que Deus nos conceder, nenhum dos milagres que Deus fizer, nada nos justifica diante de Deus. Somos justificados diante de Deus por causa da obra de Cristo. Nós confiamos na obra de Cristo. Então, arrependimento, meus irmãos, é algo para nós. Nós precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados e confessar a Deus todos os dias a nossa dependência. Então, palavra evangelística é para a igreja. O evangelho é para nós, não apenas para os perdidos. Ele é primeiro para nós e depois nós proclamamos ele aos perdidos. Porque há um sério risco de nos perdermos nessa vida religiosa, como Judá se perdeu. Há um sério risco de nós abraçarmos essa vida religiosa com tanta força, que quando Deus falar, nós vamos dizer não para ele. Judá disse não para Deus. Os fariseus e o sinédrio não apenas disseram não para Jesus, mas como crucificaram ele. Será que nós não iríamos crucificar Jesus se ele viesse no nosso tempo? Eu não tendo a me achar muito melhor do que os fariseus, nem muito melhor do que o povo de Deus lá no deserto. Eu tendo a achar que eu faria exatamente a mesma coisa. Então o evangelho é para nós. Amém? Vamos ficar de pé.
Senhor, obrigado pela cruz. Obrigado, Deus, por essa demonstração tão clara da tua justiça e do teu amor. Que os nossos olhos não se desviem da cruz. Que os nossos olhos não saiam desse equilíbrio que há entre o seu amor e a sua justiça. Porque há aqueles que tendem a dizer que o Senhor é somente amor e ignoram a sua justiça. Mas também há aqueles que tendem a ignorar o seu amor e olhar apenas para a sua justiça. Tanto um quanto o outro erram, Senhor. Não nos deixe errar. Porque aqueles que dizem que o Senhor é apenas amor, não se preocupam em obedecer a Ti. Não se preocupam com a Tua palavra, nem se preocupam se serão santos ou não. E nós não podemos incorrer nesse erro, Senhor, porque nós precisamos ser santos. Porque a Tua palavra diz que sem santidade é impossível agradar a Deus. Então nós queremos ser santos e cremos que somos santos por causa da obra da cruz. Erram aqueles que olham apenas para a tua justiça e se esquecem do teu amor, porque passam a vida escravizados, tentando merecer o teu amor, através de uma obediência impossível. Rejeitam a cruz na medida em que tentam cumprir aquilo que o próprio Deus, o próprio Senhor, o Senhor, nos disse que não poderíamos cumprir, e por isso enviou o seu Filho. Que haja equilíbrio, Senhor, entre nós. Equilíbrio como o Senhor tem. O Senhor é perfeitamente equilibrado. O seu amor é equilibrado com a sua justiça. A sua misericórdia, a sua graça, o seu amor e a sua verdade. Tudo no Senhor é equilibrado. Então, ó Deus, que haja também equilíbrio em nós. Principalmente nesses dois temas que a tua cruz aponta. O amor e a justiça. Que possamos trilhar o caminho do sangue do teu Filho. Sabendo que temos paz contigo, não por nossos méritos e nossas virtudes. E que haja arrependimento no nosso coração todos os dias. E uma alegria de quem foi salvo, Senhor. Que possamos despertar pela manhã, alegres, porque somos salvos dos nossos pecados. Porque o Senhor não nos trata de acordo com o nosso mérito. Porque se fosse nos tratar como nós merecemos, nós iríamos para o inferno. Mas o Senhor não nos faz assim. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Leva-nos agora em segurança para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. É que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima, se Deus quiser.